Olá, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1.600.000 brasileiros têm esquizofrenia. No Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre os desafios e tratamentos das pessoas com esquizofrenia no estado de São Paulo. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Maria Alice Scardoelli, que é psiquiatra e coordenadora estadual de saúde mental de São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada e aproveito para agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre esse assunto, sobre essa doença que acaba comprometendo o funcionamento das pessoas que são portadoras e ensejam, às vezes, muito preconceito e muito estigma com as questões de saúde mental. Agradeço por ter aceito o convite e também em um ambiente virtual eu recebo Sara Nicolelli, que é presidente da AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço muito por poder estar participando aqui do programa, dando essa oportunidade como mãe que sou cuidadora direta de uma pessoa com esquizofrenia e representando as famílias. Obrigada. Bom, para começar, doutora, explica um pouco para a gente sobre essa doença. Como a senhora já falou, tem um estigma muito grande sobre ele. Tem. A esquizofrenia é uma doença que atinge mundialmente, que não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe classe social, né? Ela costuma começar em torno do final da adolescência, começo da idade do adulto jovem, mas ela também pode se manifestar na infância ou depois, né, da quarta, quinta década de vida, embora seja muito mais raro a presença da doença nos extremos, né? Não tem uma causa definida, é uma interação entre o biológico, né, e o meio, e a gente demora um pouco para fazer o diagnóstico, um pouco para ir percebendo as alterações no indivíduo. Por que demora, né? Já que tem essa questão, pode aparecer na idade, confunde um pouco com a adolescência, ou confunde, às vezes, aqueles sintomas com o momento que a pessoa está vivendo? É, mais ou menos por aí mesmo, Priscila, porque a adolescência costuma ser um período um pouco mais tumultuado na vida de todo mundo, né? E aí a doença pode começar assim com algumas alterações de sono, de percepções ou de alimentação, ou a pessoa pode ficar um pouco mais retraída e às vezes isso é meio que confundido com problema próprio da idade, né? E aí demora-se um pouco mais para perceber que alguma coisa de fato está acontecendo com essa pessoa. Os sintomas, quais são? Caracteristicamente, né, essa pessoa pode ter alterações de pensamento, né, podem surgir ideias delirantes, delírios, né, e, por exemplo, a sensação de estar sendo perseguido. Podem aparecer alucinações, na maior parte das vezes auditivas, né? Vozes falando a respeito da pessoa, comentando entre si ou chamando a pessoa. Isso vai levando também à presença de desorganização na atividade do dia a dia, porque a pessoa começa a prestar atenção no que as vozes falam ou naquilo que o pensamento está trazendo, a sensação de estar sendo perseguido, por exemplo, e vai alterando o comportamento também. E é quando vai ficando claro para as pessoas que a circundam que tem alguma coisa diferente acontecendo. E o diagnóstico ele pode ser confundido até numa questão do adulto mesmo. Sim. Ter essa questão, está ouvindo vozes ou tem aquela como se estivesse sendo perseguido ou tudo parece que as pessoas estão fazendo contra aquela pessoa. Dá para confundir, então? Dá para confundir até porque, assim, a gente faz também diagnóstico diferencial com muitas outras patologias, uso de substância ou medicamentos. Então, alterações neurológicas do sistema nervoso central, epilepsia, várias outras doenças podem ter sintomas que se assemelham ao que é descrito no quadro de esquizofrenia. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, quando o médico vai fazer o diagnóstico, ele faz uma entrevista bastante longa, bastante detalhada,
a gente pede exames, né, de sangue e de imagem para poder excluir outras patologias, né, e aí fica tratando como sendo um transtorno de origem psiquiátrica e, na verdade, a gente está com uma alteração de tireoide ou temos um tumor do sistema nervoso central. Então, pode sim ser confundido com outras, e mesmo dentro da psiquiatria, com outras alterações psiquiátricas, né? Então, realmente, essas entrevistas, as consultas, elas demoram, não dá para fazer isso em 5 minutos e também não dá, dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico da esquizofrenia na primeira, na segunda, na terceira consulta, né? A gente pode fazer um diagnóstico de psicose, de um quadro agudo, que está ali naquele momento conosco, e a gente vai introduzir os tratamentos, vai solicitar os exames, introduzir o tratamento, e ao longo dos próximos meses é que a gente vai realmente chegar num diagnóstico. Sara, conta um pouco para a gente sobre a associação, o trabalho que ela realiza e também a sua experiência, né? Você já comentou aqui com a gente que é mãe de uma pessoa com esquizofrenia. Fala desse diagnóstico também, como foi. Como a doutora falou, né, na adolescência começam aqueles comportamentos um pouquinho diferentes, um pouco mais arredios, né, às vezes até o autocuidado. E quando a gente, lá na frente, tem o diagnóstico, é que você percebe que lá atrás já vinha dando os sinais, mas a gente confunde com o comportamento do adolescente. Eu tive 2 situações, né? O comportamento da adolescência, ou na verdade 3, era já esquizofrenia e mais a drogadição, né? Meu filho, então, ele era usuário, principalmente da maconha. E na minha visão de mãe, aquilo ali era uma manifestação mais até da adolescência, porque eu tinha uma certa negação, né, em ver que o meu filho era adicto, né, ou que ele tivesse outra coisa qualquer. Embora, na minha cabeça, nunca passou a esquizofrenia. Por quê? Eu acho que a esquizofrenia ainda é uma doença pouco divulgada, pouco falada. Então, quando ela passa, o jovem passa a mostrar esses comportamentos, né, te vem tudo na cabeça, menos a esquizofrenia. E a nossa associação, ela é voltada justamente para levar essas informações, né? Porque a gente recebe todo dia dezenas de mães, de famílias, mas principalmente a mãe, né? Que é a cuidadora direta, com essas dúvidas. Meu filho vem apresentando tal e tal comportamento, e ali a gente vai dando as informações que ajudam, né? Nesse momento em que também está já começando com o tratamento médico, né? Porque a gente sabe que não como a doutora falou, não é assim na primeira, segunda ou quinta consulta que você vai dar um diagnóstico de esquizofrenia, né? Requer assim um tempo, né, de acompanhamento clínico para poder dar o diagnóstico. No caso até onde entra a drogadição, a doutora que me corrija se eu estiver errada, né? Mas conforme o surto, vamos supor, de cocaína, ele é similar ao surto da pessoa com esquizofrenia, então é preciso descartar que de repente seja um surto por uso de drogas. Então, esse trabalho da AME é justamente de levar informações, não é apenas acolher a família, né? Porque a gente precisa acolher a mãe que está ali perdida, né? Mas também levar as informações. E a gente leva de forma carinhosa e com informações realmente de fontes, né? Não apenas a gente que tem o conhecimento empírico, né, que vivencia isso já há muitos anos, mas também de um grupo de médicos que nos ajudam, né, nesses momentos aí que a gente vem enfrentando, que tiram dúvidas. Então, a gente vai podendo ajudar as famílias dessa forma. Doutora, a Sara trouxe aí um relato muito importante, porque a gente pode falar que a esquizofrenia, ela acaba fazendo com que o indivíduo procure outras coisas e acabe procurando as drogas, ou até o inverso. As drogas podem desencadear uma esquizofrenia? O inverso. A pessoa tem uma susceptibilidade dela própria, que pode ser desencadeada pelo uso de substância psicoativa, notadamente o uso da cannabis.
né, pode deflagrar. E a gente não sabe quem vai ou não, né, ter essa susceptibilidade. Isso é individual, é daquele indivíduo. E aí, quando entra em contato com esse estímulo, que é o estímulo externo, no caso, pode romper o surto. E como disse a Sara muito bem, se confunde, né? O quadro de intoxicação pela substância psicoativa pode também apresentar persecutoriedade, no caso, né, da cocaína, e os distúrbios da sensopercepção também, com o uso da cannabis, e às vezes demora mais ainda o tempo para fazer o diagnóstico. E a associação de ambos, né, Sara, é complicado, porque uma coisa atrapalha a outra. E né? é comum? É bastante comum. E, infelizmente, não só cannabis ou cocaína, álcool também, né? É comum, sim. Sara, e como foi para você ter esse diagnóstico, né, essa investigação com o seu filho e ter esse diagnóstico? Como que foi para você? Bom, quando ele surgiu com um comportamento já bem anormal, e ele já foi levado de SAMU para o hospital psiquiátrico, e assim que já deram a possibilidade, né, da esquizofrenia, eu, obviamente, tive aquele impacto, né, mas chorei muito, mas eu pensei, bom, eu tenho dois caminhos, né, ou me vitimizar, ou procurar informações para poder fornecer para ele uma qualidade de vida melhor, para ele e para mim, como cuidadora, né? Não é fácil, sabe, Priscila, porque eu acho que a mente conduz, né, praticamente todas as nossas atitudes, né? Então, você pode não enxergar, mas você pode ir aos locais, você pode não ter as duas pernas, mas você vai a qualquer lugar, e assim por diante. Mas quando a tua mente não funciona, você não sai de dentro do teu quarto. E você vê um filho adolescente, né, onde você ali pensa no futuro, né, tudo aquilo que você deseja para um filho, você vê ali naquele momento estagnado, parado, ele totalmente fora da normalidade, é muito impactante para nós familiares, né? E até porque a gente também acaba enfrentando uma solidão muito grande. Eu sempre falo que a gente atravessa um deserto carregando uma mochila de carvão aceso nas costas, né? Mas nada que não seja também impossível de lidar, né? Não é fácil o diagnóstico, né? Porque a gente sabe que enquanto não tiver a cura, a gente vai precisar enfrentar a doença, porque ela tem seus altos e baixos, né? A esquizofrenia, o paciente, ele apresenta muito isso, ele tem aquele momento em que ele aceita a doença, daqui a pouco ele acha que ele já não tem mais a esquizofrenia, daí para com os medicamentos, aí começa tudo de novo. Então, a conscientização do próprio paciente é muito difícil. Não é só a conscientização do familiar, né, do cuidador. E também não é fácil, né, mas o do próprio paciente. Ele, quando foi medicado, como que foi o comportamento dele? Houve uma mudança significativa? Você ainda precisa ficar ali acompanhando? Até essa questão da medicação, como você falou, às vezes a pessoa acha que já não precisa mais, não quer mais tomar a medicação. Então, precisa ficar sempre atento a isso, em alerta? Pois é, Priscila, vamos para 15 anos que meu filho tem o diagnóstico de esquizofrenia, e no início ele teve uma negação muito grande, né? Eu fiz uma coisa que eu não recomendo a mãe nenhuma, eu tirei da internação antes da alta médica, né? Porque eles manipulam muito a gente, o coração de mãe, né? Que vê teu filho num hospital psiquiátrico, te dói muito. Então, eu acabei tirando ele antes do prazo, e nos primeiros dias, assim, foi tudo bem, daqui a pouco ele já foi parando, já foi abandonando, teve uma recaída nas drogas, aí foi um processo mais difícil ainda para mim, né? E muitos anos foi muito difícil a conscientização.
Foi preciso acontecer muita coisa na vida dele, vários surtos, várias internações, surtos assim um pouco mais violentos, como por exemplo, nós estávamos viajando e ele queria que eu jogasse o carro debaixo do caminhão que estava na nossa frente. E foi uma coisa muito traumatizante, porque eu estava com meu netinho, né, de 2 anos, o filhinho dele, e a minha mãe, de 80 anos, comigo, né? E ele gritava muito, dizia que eu não podia chorar. Então, eu me vi numa situação muito difícil. E após, assim, outras situações, né, que até, de certa forma, levaram um pouco de medo para ele, ele aceitou tomar os medicamentos. Atualmente, ele parou. Né? Ele parou e ele está desde dezembro sem tomar os medicamentos, porque ele acha que ele está curado, que ele não tem esquizofrenia. Então, é o que eu falo para você. A vida da gente é uma, sabe, é aquela montanha assim, sabe, russa, é uma gangorra. Um dia eles estão super bem, de repente eles não estão. E isso basta, às vezes, que alguém fale alguma coisa para que eles pensem que estão curados. Eu vou dar um exemplo para você. Meu filho estava frequentando a igreja esporadicamente, mas ele ia. E num dos cultos, né, o pastor falou que quem tivesse uma doença poderia parar com os medicamentos porque estava curado. Para ele foi a deixa, né? Chegou em casa, falou que não precisava mais, porque então Jesus havia curado. E eu estou nessa lida esses meses todos, lidando com ele sem os medicamentos, né? Então, a gente passa por situações muito complicadas. A família tem um sofrimento muito grande, né? Nós, como cuidadoras diretas, às vezes precisamos trabalhar no momento em que, os momentos mais difíceis em que eu morava sozinha com ele, e, aliás, moramos até hoje, eu tinha que trabalhar. Sempre fui a mantenedora da casa, né? E eu precisava trabalhar. Então, eu deixava meu filho em casa sozinho, em surto, ou sem surto, mas sem medicamento. Aí tinha um período com medicamento. Então, é muito difícil, porque eu precisava me manter no trabalho, né? Porque as pessoas não têm esse entendimento. Ó, né? Meu filho está precisando dos meus cuidados, eu preciso ficar com ele, ou eu preciso que interne. Aí tem aquele outro lado que diz, não pode internar por tanto tempo, né? Não é institucionalizar, mas às vezes é necessário internar, porque internar para mim é um ato de amor, né? Assim como um filho que tem, de repente, uma diabetes, ou quebra uma perna, ou tem um câncer, a gente precisa, às vezes, internar. Na esquizofrenia também é necessário, às vezes. E isso, de certa forma, para nós, cuidadoras, é o período também que a gente tem para recarregar as nossas baterias, porque nós adoecemos juntos. Doutora, é um relato que a senhora tem várias observações aqui para fazer, né? Extremamente importante, Sara, extremamente importante. Acho que uma característica, de fato, dessa doença é o que a gente chama de ausência de crítica, ausência de noção de morbidez. Eles nunca acham que estão doentes, eles acabam concordando em fazer o tratamento, em tomar a medicação, né? E infelizmente, assim, esse relato já ouvi várias vezes de, assim, não, mas não precisa, curou, eu acho que as religiões, qualquer que seja, elas são importantes, elas trazem conforto, trazem esperança, e isso são importantes, mas assim, elas andam junto, né? Elas não são questões opositoras, né? Assim, não é porque eu adoto uma religião que eu vou parar de tomar a minha medicação. Eu vou tomar a minha medicação e também vou frequentar a religião que eu escolher, não tem nenhum problema. Então, é para somar, né? E aí, quando isso acontece, sabe, Sara, e assim, infelizmente eu já ouvi muitas vezes isso, esse tipo de relato. O paciente acaba recidivando, ele recai, né? Porque a esquizofrenia é uma doença de evolução crônica e processual. Ao longo dos anos de evolução, eles vão tendo essas pioras, como ela falou, altos e baixos, e aí cada vez que recai, né, assim, é dolorido para a família, para a própria pessoa, né, que novamente adoeceu, e tendo essa característica da falta de crítica,
né? Dele não achar nunca que está doente. Não é que nem quem tem uma pneumonia vai, às vezes interna, trata, fica 5 dias e tem alta, né? O entendimento é outro. Né? As doenças psiquiátricas muitas delas têm essa característica. Então, é contraproducente esse tipo de situação onde alguém chega e diz assim, o teu remédio é muito forte, a dose é muito alta. Né? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que com uma dose muito baixa tem uma resposta difícil, dramática, até com muito efeito colateral, e tem gente que precisa de doses muito altas para poder atingir, né, o mesmo resultado. Isso vai variar biologicamente com o indivíduo, é daquele organismo. Tem pessoas que são rápidos metabolizadores de substâncias, né, de medicamentos, e tem pessoas que são metabolizadoras mais lentas, e aí, às vezes, doses menores são melhores para as pessoas. Por isso que o tratamento ele é acompanhado, né, detidamente, não é assim, é só tomar remédio. Né? Tem a parte da medicação e o médico que acompanha isso, tem a parte da psicoterapia, seja a cognitivo-comportamental, que normalmente é a que a gente tem usado mais, tem a abordagem familiar, que é extremamente importante. Olha, se houvessem muito mais mães como Sara, os tratamentos iam andar muito melhor, porque a família também precisa se informar. E tem esse baque inicial, né, Sara, de receber o diagnóstico, e agora como é que eu vou fazer? Não é isso que está acontecendo, essa questão da alta a pedido, né? E depois poder entender que o ambiente de tratamento, né, é um ambiente terapêutico, ou é para ser. A qualidade das instituições é uma coisa extremamente importante, né? Dentro dessa questão das políticas públicas, né, de saúde mental, que são para o país inteiro, no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul ou no Amazonas, né? É dessa forma, tem que ser uma atenção de qualidade com uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para abordar vários aspectos, para fazer o estímulo da pessoa de participar das atividades do dia a dia. Logo no começo ela falou, traz até uma alteração dos cuidados pessoais, é verdade. Né? Então, estimular a pessoa que sim, ela vai ter que saber arrumar uma cama, ela vai ter que saber preparar um café, fritar um ovo. Né? Passar uma vassourinha em casa, vamos limpar o banheiro, vamos secar uma louça, lavar uma louça, tudo isso faz parte, porque todos nós sabemos fazer isso, ou se não sabemos, deveríamos saber, né? Até chegar no ponto que ele próprio vai administrar seu medicamento. Tem medicamento? Não tem medicamento? Está na hora da consulta? Quando que é a próxima consulta? Eu vou à farmácia, eu vou mexer com dinheiro, como que vou lidar com isso? Dentro desse diagnóstico, ao longo da evolução da doença, é diferente de um paciente para o outro, mas pode haver um prejuízo cognitivo também. Ele pode ir tendo perdas na funcionalidade do dia a dia ao longo dos anos. Né? Então, quanto mais a gente for estimulando isso e tentando aumentar o conhecimento, melhor, mais a gente vai estar investindo em autonomia e independência desse paciente. Né? Isso é extremamente importante. A gente tem também programas de psicoeducação, que é a abordagem da família, é a participação da pessoa portadora e da família. Quanto mais ela souber sobre o próprio problema, mais autonomia ela vai ter. Então, assim, essa associação que a Sara preside, ela é muito, muito importante. E acho que a multiplicação desse tipo de associação pelo país todo, né? Não só no Paraná, né, Sara? Seria, assim, muito bom, né, para o pessoal que trata, para os próprios pacientes, para as famílias. Acho que é um espaço de troca, de aprendizado, de saber onde tem recurso, um ombro amigo, como ela falou, às vezes até assim, sabe, alguém vai cuidar do meu familiar e eu vou poder descansar um pouco, porque quando aumenta o estresse da família, né, durante uma crise, isso às vezes assim é ruim para as duas partes, sabe? Para o paciente e para o familiar que está ali em contato direto. Não é fácil, gente. E assim, não é uma escolha da pessoa ter esse diagnóstico, não é escolha da família ter um portador dessa doença.
Então, assim, leva um tempo para isso ir se organizando e ver como um conforto maior para esse binômio, né? A pessoa portadora e ali a rede de apoio, a família mais próxima, que muitas vezes é quem sofre mais e em primeiro lugar quando a pessoa descompensa. E uma fala até da Sara, doutora, traz a falta de informação. Como ela disse, receber aquele primeiro diagnóstico já tirou o chão, né? Mas também não ter informação. O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer com o meu filho? Qual a vida que ele vai ter? Ele vai ter uma vida normal? Não. Precisa da medicação ou não? Por isso que é tão importante, né? Termos espaços para falar sobre esse assunto, ter um dia mundial para chamar a atenção. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma lei aprovada no ano passado que instituiu a Semana de Conscientização para falar sobre isso. E o quanto é importante, né, doutora? Sim, é extremamente importante. Tá certo que assim, a prevalência da esquizofrenia é em torno de 1%, um pouquinho menos de 1%. Mas é uma doença realmente de evolução crônica e ela começa e ela vai seguindo. Quanto mais houver conhecimento a respeito, quanto mais as pessoas entrarem em contato com isso, elas vão lidar melhor, a população em geral, né? Vai aumentar o entendimento, vai aumentar o acolhimento, vai reduzir o preconceito. É um preconceito, né? O que cada um pensa, não só a respeito da esquizofrenia, né? De transtornos mentais, de doenças mentais, existem vários tipos. E a gente percebe que, de uma maneira geral, a população, ela tem, sim, bastante preconceito em relação a todo e qualquer tipo de transtorno mental, de transtorno psiquiátrico. E a esquizofrenia, acho que é uma grande doença da psiquiatria que reúne, né, as alucinações. Tá vendo coisa, tá ouvindo coisa. Às vezes as pessoas brincam com isso, né? Ih, ficou doido. Ih, já tá ouvindo coisa. Ih, tá pensando coisa. Tá delirando, entrou em surto. Ih, tá em surto. Toda vez que alguém me diz isso, eu já corri, eu digo, não, me explica melhor o que tu está falando. E tu está falando com uma psiquiatra, do que tu está falando a pessoa, né? Assim, vamos pensar melhor o que a gente fala, né? Para poder ter uma dimensão um pouco maior do que é um portador desse tipo de transtorno, do que passa a família, a rede próxima e por que isso não pode ser abordado, tratado, considerado como qualquer outro problema de saúde, né? As pessoas lidam melhor com uma pneumonia, com uma litíase renal, né? Uma pedrinha no rim, como uma úlcera ou como uma gastrite ou sei lá, doença do sistema nervoso central, um câncer ou uma alteração de tireoide. Também temos alterações psiquiátricas, né? Da mesma forma. Né? Assim como assim, eu vou ter uma gastrite, eu vou ter uma dor de estômago, né? Se eu tiver uma alteração psiquiátrica, cerebral, eu vou ter uma alteração onde estão os meus órgãos de sentidos, né? Vou ouvir alguma coisa diferente, vou ter uma crença diferente, vou achar que possa ter alguém me perseguindo e vou começar a agir em função disso que eu estou acreditando. Então, quem está por perto vai perceber e vai... É importante que vá se aproximando e diz, não, mas vamos conversar melhor sobre isso. Por que tu está achando isso? Né? Ao longo da minha carreira, da minha vida, muitas vezes as pessoas... mas tu não tem medo? Não. Né? Eu estou conversando com uma outra pessoa que está me dizendo que ela está em sofrimento de alguma forma. Né? É horrível a gente sentir desconfiança. Né? É muito desagradável. E perceber que isso não está sendo compartilhado com os outros. Né? Então, assim, o poder chegar perto, poder... Me fala mais o que é que tu está sentindo. Ter uma escuta verdadeira, sentar perto, vamos conversar, ter um tempo para isso. É fundamental para todo e qualquer transtorno relacionado à saúde mental. E Sara, a eu queria doutora complementar. traz...
É que Desculpa. até ela traz essa questão do preconceito, e você mesma comentou que é como se você, por muito tempo, andasse aí com uma mochila cheia de brasas acesas e sozinha, solitária, né? Então, É. existe o peso da doença, o peso do preconceito, as pessoas se afastam, é isso? Não só se afastam, porque a esquizofrenia começa pelos familiares, né? O preconceito, achando que você está passando a mão na cabeça, que você está criando um vagabundo, um preguiçoso, que está se fazendo de coitadinho para conseguir as coisas e para não fazer nada. Mas a esquizofrenia, eu vejo que a dificuldade das pessoas, me parece que para que você tenha uma doença, você tem que ter uma característica física, você tem que mostrar que você tem uma doença. Ou seja, você olha para uma pessoa que tem esquizofrenia, você olha, aparentemente é normal. Se eu disser para você eu tenho esquizofrenia, essa aqui é a característica de uma pessoa com esquizofrenia. Salvo se ela estiver realmente, às vezes, com aqueles efeitos colaterais, onde a pessoa às vezes fica, né, tipo, mordendo a língua, ou ela está com, tipo, meio robotizada, mas ali é porque ela está, às vezes, com muito medicamento, ainda está, né, naquela fase de adaptação, ou que já está muito crônica. Mas fora isso, você não olha para uma pessoa com esquizofrenia e você diz, ela tem esquizofrenia. Né? E as pessoas, elas olham, quando você fala tem esquizofrenia, a comparação que fazem é com um psicopata. Então, a pessoa que tem esquizofrenia, ela vai sair matando, ela vai sair esquartejando, ela vai sair cometendo absurdos, porque, infelizmente, a mídia acaba cooperando, né, muito com isso. Mostra uma minoria que comete, né, um homicídio, quando na maioria, na verdade, comete suicídio. E a população carcerária, né, a maioria não tem transtorno mental. É uma minoria que tem transtorno mental. Então, esse é esse comportamento que as pessoas olham e ficam falando, porque... aí eles falam assim, mas teu filho não rasga dinheiro, né? Pelo amor de Deus, a gente tem pessoas que têm maldade em si. Né? Meu filho é uma pessoa extremamente dócil, extremamente educado, uma das pessoas mais educadas que eu já conheci. Mudou um pouco o comportamento dele com o passar dos anos? Mudou. Ele já não é mais aquele Kainan lá do passado, embora ele esteja com 34 anos, hoje ele não é mais um menino, ele já é um homem, né? E falando também da autonomia, eu dou autonomia para ele, então ele tem os afazeres dele em casa, ele vai no correio para mim, ele vai fazer algumas coisas, ele vai no médico sozinho, ele procura o cardiologista sozinho, ele se preocupa com isso, né, com essa parte física, vai na academia, né, só não aceita a esquizofrenia. Por quê? Porque uma das vezes que ele trabalhou, poucas das vezes que ele conseguiu trabalho, um rapaz chegou para ele e falou assim, escuta aqui, você não tem cara de esquizofrênico. Primeiro que eu não uso o termo esquizofrênico, né, a gente evita, porque a pessoa lá não é esquizofrênica. Meu filho se chama Kainan, ele tem esquizofrenia. Então, para mim, ele não é 24 horas por dia a doença. E chegou para ele e falou assim, pare de tomar esses remédios, cara, você é jovem, mexe com a libido, né? Você não tem cara de esquizofrênico, para com isso. Lá foi ele para casa, olha, fulano falou que eu não tenho cara de esquizofrênico, então vou parar com os medicamentos. Isso antes agora, né? Há um ano atrás aconteceu isso, e agora, por fim, mais essa outra situação que eu fiz parar com os medicamentos. E quando as pessoas, né, usam a esquizofrenia de forma pejorativa, sempre fazendo analogia, porque é um político corrupto, né? Então ele é esquizofrênico, esse governo é esquizofrênico, a bandidagem esquizofrênica. Sabe? Eu sempre, pela associação, a gente sempre procura mandar uma carta, fazer uma correção, entrar em contato com a pessoa, se for um artista, se for um jornalista, principalmente quem é formador de opinião pública, né, que tem um longo alcance aí, levando informações, faz um comentário desse, as pessoas compram, se o fulano falou, também vou falar. E é muito difícil você quebrar um preconceito, né? E quando eu, às vezes, pelas redes sociais, quando as pessoas usam do termo, né, esquizofrenia dessa forma pejorativa,
forma de deboche, fazendo piada. Aí vem aquela turma que, né, me chama de mimizenta, que eu sou militante mimizenta, que eu sou uma chata. O que você vai fazer com uma pessoa que é ignorante, né? Ignorante no sentido de que você levou a informação e ela continua não querendo mudar o comportamento dela, né? Então é muito difícil aí você quebrar o preconceito. E por isso que eu acho que é importante trabalhos como esse agora aqui, né, pela Lesp, de falar sobre essa patologia, porque de certa forma, pessoas que não estão envolvidas com a doença, né, ouvindo a mim como mãe, ouvindo a doutora, né, pode de repente parar e pensar, puxa, eu pensava de outra forma, né? A partir de agora eu vou mudar de conduta. Então, por isso que é importante a gente falar cada vez mais a respeito da esquizofrenia, essa doença ainda tão estigmatizada e tão fechada dentro do armário. E pegando essa parte relacionada à violência, né, Sara? Exatamente isso, né? As pessoas trazem mesmo a mídia, né? Ah, ele estava no surto. Assim, não, né? Realmente, eles, estando sob tratamento, né, as coisas correm muito bem, não tem isso. E eles acabam eventualmente se suicidando. Quando tu contou essa parte, né, que vocês estavam dentro do carro, né, e que ele queria que o carro fosse para baixo do caminhão, ali teríamos as duas ocorrências, né, do homicídio e do suicídio, porque haviam 4 pessoas no carro. Então, o tratamento é extremamente importante e os pacientes sob tratamento, né, as coisas transcorrem muito bem, né, e realmente a opinião pública é complicado porque parece que vai assim, aonde que está a coisa mais dramática, onde que está a coisa pior, né, porque matou, porque não é assim, gente, né. É uma doença, é passível de tratamento e as pessoas têm que estar imbuídas de escolher o melhor, escolher os recursos que existem e vamos aí, né? Dá muito trabalho e tem muito sofrimento e parece que esquece que tem todo esse sofrimento envolvido, né? E é uma questão de respeito isso. Uma responsabilidade, E uma pergunta a ser lançada, né? Qual de nós não é capaz de matar num momento de raiva? Sim. Qualquer um, numa briga de trânsito, uma pessoa que não tenha transtorno, desce do carro e mata. Exatamente. Ou seja, e hoje em dia também, infelizmente, eu acho que estão usando muito de transtornos mentais, né, para usar como, né, a pessoa é inimputável, ela não pode ser considerada ali, né, não pode responder. Então, vamos dizer que ela tem um transtorno. Isso acaba também prejudicando muito, né? Exatamente. Vira meio que uma desculpa, né, Sara? E realmente não é por aí. Isso não ajuda. Doutora, o tratamento sempre é feito com medicação ou existem outras formas de medicamento? Para a esquizofrenia, tratamento, desculpa. Para a esquizofrenia, inicialmente é assim com medicação, são antipsicóticos. E a gente pode associar, dependendo de como vai indo a evolução, né, da doença, né, para aquela pessoa. Tem os antipsicóticos, eventualmente a gente usa algum estabilizador de humor, a gente pode eventualmente usar algum antidepressivo associado. A gente tem um protocolo que a gente segue tipos de antipsicóticos de primeira geração, segunda geração. Depende da tolerância do indivíduo ao medicamento, a gente pode ir trocando, não se adaptou com esse, então vamos usar aquele. A internação faz parte, né, dessa rede de cuidados quando está extremamente descompensado e sem condições de abordagem em casa com a família, né? Então a gente pode usar ou o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, se não for suficiente o CAPS em termos de continência da doença naquele momento, a gente pode indicar a internação para adaptar uma medicação ou para reduzir risco e aí o tempo necessário, né? Não se usa mais como se usava antes aquelas internações que eram mais ou menos para o restante da vida, né? Hoje não, são internações de curta permanência, a gente cobre a urgência e emergência,
são alguns dias, 2, 3 semanas, depende da necessidade de cada indivíduo. Ela é extremamente personalizada. O que serve para uma pessoa que tem o transtorno é diferente do outro que tem o mesmo diagnóstico, mas que vai ter uma resposta diferente. Junto com isso, a gente tem a abordagem da equipe multi, né? Tem o psicólogo, tem a terapeuta ocupacional, tem as ações de enfermagem, tem a assistente social, que é extremamente importante para saber quais são os recursos que a gente tem na rede, ou o que aquela pessoa vai precisar em termos de documentação, reinserção em mercado de trabalho, onde procurar ajuda, né? Porque essa doença, muitas vezes, na maior parte das vezes, interfere isso. Ela falou assim, não está fazendo nada, está ficando em casa, não trabalha, não estuda. Sim, a doença vai comprometendo todas as áreas da existência e ele pode ter em maior ou menor grau comprometimento e às vezes a ponto de não conseguir trabalhar, né? Ou é uma pessoa extremamente desconfiada, se manifestou dessa maneira e a pessoa fica desconfiada no ambiente de trabalho e aí? Que meu chefe, então, o meu colega, está olhando para minha namorada e vai indo, né? Então, assim, a gente às vezes acaba não conseguindo uma inserção adequada em mercado de trabalho, não consegue geração de renda. Quando a gente fala em autonomia e independência, a gente relaciona mais autonomia em relação a cuidados pessoais, por exemplo, e independência recurso financeiro, para poder existir e bancar as suas próprias necessidades, né? E a assistente social tem um papel fundamental aí nessa, né, nos direitos e o que essa pessoa pode ter, né, por ter essa patologia. E lembrei, a gente vai lembrando tantas coisas. A Sara falou também de não ser não ter a aparência, né, não ter a doença aparente, né? Esse tipo de transtorno realmente não aparece. Da mesma maneira que assim, existem pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, fazem seu tratamento regularmente, né? Ninguém tem como saber, tem aquelas que têm a doença num grau mais severo, mais grave, e aí elas realmente, é bem mais complicado a gente conseguir essa inserção no mercado. Então, tudo isso é parte do tratamento, né? O tratamento medicamentoso, com todos os recursos, inclusive momentos de internação, se for necessário. A abordagem psicológica também ela é extremamente importante e todos os recursos de rede, de apoio e de estímulo e orientação familiar, que, olha, é fundamental. Nem todas as pessoas têm família também, né? Mas essa orientação na comunidade e o acolhimento na comunidade, a rede de apoio que pode ser orientada, esclarecida, a psicoeducação, né? É fundamental. A esquizofrenia ela é enquadrada já em na questão da deficiência? Na PCD, sim. PCD. As pessoas e daí podem. Também tem direitos como... Tem direitos ao benefício de prestação continuada. Aí é a assistente social que vai nos pegar pela mão e levar lá, né? O médico vai fazer o relatório que a pessoa está em tratamento, tem o diagnóstico e está em tratamento. E aí, eu acho que até a Sara pode aí trazer bastante informação a esse respeito, né, Sara? Eu dei uma olhadinha no teu site. Até fala pra gente então, Sara. A esquizofrenia, ela é considerada uma deficiência psicossocial, né? Mas a gente tem alguns direitos, mas ao mesmo tempo não tem. Eu acho que, como a doutora falou, entra aí assistente social, que é muito importante. A gente sabe que a inclusão não existe de fato no país, né? Basta que a gente veja aí que no mercado de trabalho você inserir uma pessoa com esquizofrenia é muito mais difícil do que você inserir a pessoa com autismo, né? Porque ainda tem muito esse preconceito e porque muitos acham que a esquizofrenia não é deficiência, né? Então, a gente vem lutando muito para que a gente consiga mais possibilidades para a pessoa com esquizofrenia. A gente sabe que no mercado de trabalho vai barrar onde? No preconceito. Mesmo sendo considerado como deficiência, você tem a opção. Não, eu posso escolher aqui o deficiente físico. Então, eu elimino a esquizofrenia, né? Porque as pessoas fazem esse péssimo julgamento, né? Que vão estar contratando ali um psicopata.
Então, a gente precisa levar conscientização para as empresas, né, para que elas possam conhecer melhor o que é esquizofrenia, para também poder inserir dentro do mercado de trabalho, né? Porque alguns podem não ter autonomia, não conseguir trabalhar, mas muitos podem. Eu, particularmente como mãe, né, e como presidente da AME, pelo que eu acompanho, eu ouso falar que 8 horas eu considero uma carga alta para uma pessoa com esquizofrenia, né? Por quê? Porque a pessoa já tem, às vezes, a persecutoriedade, toma medicamentos que são fortes, né? Às vezes pode causar um pouco de sonolência, deixar a pessoa um pouquinho mais letárgica, né? Então, tudo isso eu acho que deveria ser muito bem estudado. Assim como é estudado para o autismo, foi para o Down, a gente deveria também pensar, sabe, de uma forma muito especial para a pessoa com esquizofrenia e incluí-la no mercado de trabalho, porque a cada não que vai levando, né, seja de onde for, isso vai fazendo a pessoa recuar cada vez mais. E eu acho que isso, para a regressão da doença, é maior ainda. A partir do momento que você dá oportunidade para a pessoa com esquizofrenia, né, que seja ali 5 horas de trabalho, vai ganhar menos, não tem problema, ela vai se sentir útil, ela vai ter o dinheiro dela, ela vai socializar um pouquinho mais, né, e isso para que até para a gente que é mãe, né, que pensa muito no amanhã, e que vai ser do meu filho quando eu partir, né? Para nós não deixa de ser um respiro, sabe? De você saber, olha, eu morrendo hoje, eu sei que ele vai conseguir se virar sozinho, né? Dando essa autonomia, dando essa oportunidade para a pessoa com esquizofrenia, olhando para eles como pessoas, né? Como indivíduos, como cada um com a sua particularidade, né? Dando oportunidade conforme aquilo ali que você apresenta, né? Se você realmente tem um pouquinho mais assim problema de concentração ou de persecutoriedade, colocar num ambiente, sabe, que essa pessoa trabalhe mais sozinha, fazendo algo mais calmo, né? Que não exija tanto da pessoa. Acho que é uma questão da gente parar, olhar para o outro com mais empatia, né? E e ainda acho que a gente está ainda lutando muito para que realmente a esquizofrenia seja considerada deficiência. Porque para uns ela é, para outros não. E tem médico que acha que a esquizofrenia não é deficiência. Então, é muito complicado tudo isso, né? A gente esbarra ali em várias questões para fazer com que a esquizofrenia seja, de fato, considerada PCD. Doutora, além de psiquiatra, a senhora também é coordenadora de um dos braços da Secretaria Estadual de Saúde, que é a senhora é coordenadora estadual de saúde mental. O que hoje, então, esse departamento trabalha com a questão da esquizofrenia? De que maneira as pessoas aqui no estado de São Paulo têm um apoio, tanto o paciente quanto o familiar? A linha de cuidados ela está na rede municipal, cabe ao estado e vendo quais são as necessidades de cada município no estado todo para fazer a articulação, né, intersetorial e o que precisa, por exemplo, dispensação de medicação, né, os cuidados antipsicóticos, né, para o tratamento com esquizofrenia, em sua maior parte estão dentro da dispensação estadual e que vai para o município também, né. Alguns urgência, emergência e atendimento hospitalar tem alguns que são ainda do estado, embora o encaminhamento esteja sendo para a rede municipal, e aí a gente tem uma conversa bem ativa e bem intensa em relação a isso, né? A implantação de residências terapêuticas pelo estado inteiro, o começo da implantação, os primeiros 6 meses, o estado pode estar ali presente junto ao município, depois isso é assumido diretamente município, governo federal, tem toda uma lógica da implantação dos sistemas de atendimento e acolhimento, não só para esquizofrenia, mas para praticamente todas as áreas, né, da saúde mental. E a gente
procura mesmo estar presente, estar junto aos articuladores nos municípios, nas regiões de saúde, para entender e chegar perto qual é a necessidade nessa região, nessa regional, o que está faltando, como a gente pode melhorar isso. Né? São várias possibilidades terapêuticas e a inserção, a Sara trouxe uma palavrinha, né, que é a inclusão nessa. Eu acho que isso é uma coisa que assim a gente tem que estar ali no dia a dia, Estado, município, governo federal, todo mundo junto para trabalhar isso, porque isso passa pela redução do preconceito, isso passa pela inclusão dos medicamentos e terapêuticas, né? Assim, a psicoterapia, a presença da assistente social. Saúde mental exige fundamentalmente RH, né? A gente não precisa de grandes cirurgias complexas, né? Hospital quaternário. Não, a gente precisa de RH, a gente precisa de psicólogo na ponta, assistente social na ponta, enfermagem, farmacêutico, né? Alguma coisa de laboratório, dependendo de como é o tratamento, né, que a gente está naquele momento. Por exemplo, quando a gente faz uso de clozapina, a gente precisa de exames de laboratório com frequência mensal desse paciente. E junto com isso, poder olhar o indivíduo como um todo e entender que ele é um portador, né, de um transtorno mental, mas ele também pode ter qualquer outro agravo de saúde. Ele pode se tornar um hipertenso, ele pode ter diabetes, ele pode... E tudo isso é um conjunto. Né? Olhar para o indivíduo como um todo e entender que a saúde mental, ela perpassa todas as áreas do indivíduo. Então, aí a atenção básica pode fazer muita coisa, não só ficar tão só na especialidade. Né? E aí essa pessoa pode trabalhar em todos os lugares, desde que ela renda. Essa doença, essa questão da deficiência, né, Sara? A pessoa pode não nascer com aquela deficiência, mas ela pode, ao longo do processo de doença, começar a render de forma deficitária naquela área específica. Então, vamos ver qual é o contexto. Será que dá para ele ser, então, aproveitado, trabalhar nessa outra área dessa empresa, já que naquela área existe, sim, uma deficiência, né, de atuação? Então, é muito maior, né, do que uma coisa assim, não é só isso. Ele é um esquizofrênico. Não, o que é isso? O que significa isso? O que essa pessoa portadora desse transtorno, né? A inserção é muito maior, é muito mais ampla. Bom, quero agradecer então as minhas convidadas hoje, né? Pudemos falar desse assunto tão sério, mas com uma leveza, né? De poder dar esperança tanto para o paciente quanto para o familiar, de que com o atendimento, com a medicação, há esperança, né? Há esperança de uma vida melhor. Bom, quero agradecer a participação aqui conosco de Maria Alice Scardoelli, que é a psiquiatra e coordenadora estadual de saúde mental de São Paulo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que leveza realmente é o termo, né? As pessoas adoecem das mais diversas patologias, né? Em todas as áreas médicas e de saúde. E tudo pode ser tratado com leveza, assim. Mesmo que seja triste, a gente pode, assim, isso vai passar, as coisas vão melhorar, tem tratamento, tem recurso. Aonde que tem um recurso, né? Eu acho que o Estado tem esse papel de apontar onde estão os recursos, e se não tem, vamos atrás e vamos conseguir. Muito obrigada mesmo pela possibilidade. Eu acho que passa muito pela redução de preconceito. E, assim, se houvessem muitas Saras, né? E muitas associações assim, isso ia nos ajudar, as equipes de saúde, os médicos, as pessoas portadoras, isso realmente ajuda muito. E mais iniciativas como a da Alesp, da gente poder sair falando por aí sobre isso, sem peso, né? Verdade. Fiquem à vontade sempre para voltar, para falar sobre esses assuntos, afinal de contas, é assim que a gente vai diminuir o preconceito. Exatamente. Com informação. Quero agradecer também a participação de Sara Nicoletti, que é a presidente da AME. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço novamente a oportunidade, agradeço a doutora, né, pelas informações que trouxe e mostrar realmente a parceria importante que é familiar, né, e essa equipe multidisciplinar.
médico, psicólogo, assistente social. Trabalhando em conjunto fica muito mais fácil, né? E lembrando as famílias aqui que de repente estão assistindo, não perca a esperança, né? Porque a gente só não tem jeito para a morte. Para o resto, a gente vai levando. Eu acho que a gente recebe alguns chamados divinos, sabe? Em que a gente tem que atuar. Então, no lugar de você se vitimizar, mãe, pai, esposa, filho, seja o parentesco que for com a pessoa com esquizofrenia, sabe? Não se vitimize. Procure informações, procure grupos de apoio, né? Porque isso é o que vai te fortalecer, né? Dentro da tua religião também, mas se una a outros, porque enfrentar sozinha não vai te ajudar, só vai ser mais uma pessoa adoecida. E quanto mais nós falarmos publicamente aqui, né, mais informações a gente vai levar à população, à sociedade, e aos pouquinhos, devagarinho, a gente vai quebrando aí, os estigmas. Então, eu só tenho a agradecer aqui essa oportunidade de fala. Eu que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.